Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mundo que, apesar de invisível a olho nu, é fascinante e às vezes bem perigoso: o dos fungos que afetam a saúde dos animais. A ideia aqui é a gente dar uma de detetive e identificar os culpados microscópicos por trás de várias doenças bem conhecidas. E para começar essa investigação, já lança uma pergunta. Que reino é esse, invisível, mas superpoderoso, que convive com nossos animais todo santo dia? Pois é, a resposta pode até surpreender. A gente está falando do imenso e complexo reino fungi. Então vamos lá. E um ponto importante logo de cara. Quando a gente fala de fungos na veterinária, a imagem que tem que vir à mente não é a de um cogumelo, tá? O nosso foco aqui são organismos microscópicos, que aparecem basicamente de duas formas principais. Essa imagem parece super técnica, né? Mas o que importa mesmo é entender o básico. De um lado, temos os bolores. Pensa neles como se fossem as raízes de uma plantinha, sabe? São esses fiozinhos, esses filamentos, que os cientistas chamam de hifas. Do outro lado estão as leveduras. Elas são mais simples, organismos de uma célula só, que se reproduzem por brotamento. Então guardem isso: bolores e leveduras. São os nossos personagens de hoje. Tá, mas o que une todos eles? Bom, são organismos super resistentes que se reproduzem por esporos. E aqui vem o pulo do gato para nossa investigação. A maioria deles é oportunista. O que isso quer dizer? Que eles não são exatamente os vilões da história. Na verdade, eles ficam ali, na deles, só esperando uma brecha, uma porta aberta para poder causar algum problema. Bora ver o nosso primeiro arquivo então. E esse aqui é sobre um grupo que não fica esperando oportunidade, não. Eles vão para cima. A gente está falando dos dermatófitos, os verdadeiros invasores de pele. E aqui está o retrato falado do nosso suspeito número 1, o Microsporum canis. Essa estrutura grandona aí no meio, que parece um barquinho, um fuso, isso é o que chamam de macroconídeo. É a impressão digital dele, sabe? E é ele o principal causador daquela famosa micose, ou tinha, em cães e gatos. Mas afinal, o que define um dermatófito? O nome já dá uma pista, né? Dermato é pele. Eles são especialistas em uma coisa: se alimentar de queratina. Sabe, aquela proteína que forma a camada de fora da pele, os pelos, as unhas? Pois é, o banquete deles é o próprio animal. Eles vivem literalmente do hospedeiro. Certo, mas como isso passa de um bicho para outro? A arma secreta deles são os artrósporos. Imagina só, aqueles fiozinhos, as hifas, se quebram em pedacinhos minúsculos e infecciosos, e esses pedacinhos grudam em tudo. Exatamente o que a gente está vendo nesta imagem. Olha lá os artrósporos, todos grudadinhos nos pelos. É por isso que a transmissão acontece tão fácil. Basta um contato com um animal doente, ou até com um sofá ou uma caminha onde caíram esses pelos contaminados, e pronto. E o mais curioso é que tem uma certa especialização. Cada dermatófito tem seu alvo preferido. O Microsporum canis, como o nome já sugere, adora cães e gatos. Já o Trichophyton verrucosum, esse é o terror dos bovinos. É quase como se cada bicho tivesse seu próprio arquinamigo fúngico. Fechando o primeiro arquivo, vamos para o segundo caso. Agora a gente sai dos invasores de contato direto e vai para uma ameaça que está literalmente no ar que se respira. Vamos falar do Aspergillus. Olha só a cara do Aspergillus no microscópio. Essa estrutura parece uma flor, né? Um dente de leão. É o conidióforo. Pensa nela como uma fábrica, uma torre que produz e lança milhões e milhões de esporos no ar. A grande virada aqui é que o Aspergillus não precisa de um animal doente para se espalhar. Ele já está em todo lugar. Sério, no solo, nas folhas caídas, no feno, em todo canto. Normalmente, ele não causa problema nenhum. Mas, se o sistema imunológico do animal vacila, aí ele ataca. E o alvo preferido dele são os pulmões. E uma coisa sobre o Aspergillus fumigatus que é impressionante é a resistência dele. Ele consegue crescer uma faixa de temperatura gigantesca, de 20 até 50 graus Celsius. Isso é muita coisa. Por isso ele está em todo tipo de ambiente, do pasto a uma incubadora super controlada. E quando ele resolve atacar, o estrago é grande. Em aves, por exemplo, ele causa uma pneumonia que pode acabar com um lote inteiro. Em vacas, ele pode ser causa de aborto. Cavalos têm um problema específico na bolsa gutural e em cães causa uma sinusite fúngica terrível, super difícil de tratar. Ele realmente sabe aproveitar cada oportunidade. Vamos para o nosso último arquivo de hoje. E agora, a gente vai olhar para dentro. Vamos falar de fungos que já moram no corpo do animal. São os infiltrados. As leveduras, elas só viram um problema quando o sistema entra em desequilíbrio.
A Cândida, por exemplo, todo mundo já ouviu falar. Normalmente, ela é só uma célulazinha oval que fica se multiplicando por brotamento, bem tranquila. O problema é quando ela fica, digamos, irritada, aí ela se transforma, cria esses filamentos, as pseudohifas, e usa isso para invadir os tecidos do hospedeiro. Na veterinária, 2 leveduras são as campeãs de audiência, a Cândida e a Malacésia. A Cândida mora nas mucosas, tipo boca, intestino, e ela se aproveita quando, por exemplo, um antibiótico mata as bactérias do bem, deixando o caminho livre para ela. Já a Malacésia é a rainha da pele e do ouvido. Adora um lugar quentinho, úmido e se esbalda em animais alérgicos. E falando em Malacésia, tem que dar um destaque para a Malacésia pachydermatis. Sabe aquela otite que nunca cura? Aquele cheiro forte na pele do cachorro, uma pele meio gordurosa? Pois é, grande chance de ser ela. É um problemão super comum e que dá uma dor de cabeça danada. Bom, depois de abrir esses 3 arquivos, acho que dá para ver um padrão bem claro, né? A gente chega a um veredito. O universo das doenças fúngicas é, na sua esmagadora maioria, um mundo de oportunismo. A ideia central é essa. A maioria desses fungos não são inimigos declarados. Eles vivem de boa no ambiente ou até no corpo do animal. A doença só acontece quando surge uma brecha. É como se eles não arrombassem a porta. Eles só entram quando encontram a porta destrancada. Então, para fechar o raciocínio, a gente viu os dermatófitos, que são os invasores de fato, os especialistas em pele. Vimos o aspergillus, que é o oportunista do ambiente, que pega quem está com a guarda baixa. E, por fim, as leveduras, que são os oportunistas que já estão do lado de dentro, só esperando um desequilíbrio. São 3 estratégias bem diferentes, mas todas dentro do mesmo reino.